Hoje eu quero te falar sobre missões difíceis que Deus nos dá. Aqui em Lucas 10, fala sobre um momento onde 70 homens foram enviados para uma missão difícil que eles receberam de Deus. E em Lucas 10, 2 fala assim: eles receberam a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Se a gente parar para pensar quantas pessoas difundem o nome de Deus, as coisas do reino de Deus, em comparação às pessoas que precisam dessa palavra, precisam dessa conversão, é infinitamente maior o número de pessoas que recebem do que as que entregam, ou seja, tem muito mais receptores, vamos dizer assim, do que trabalhadores do Senhor. E a Bíblia diz que nós roguemos ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Aqui na minha interpretação, pode ser que a gente precise pedir a Deus mais trabalhadores, envie mais pessoas. Se eu tô fazendo isso aqui agora, falando com você, eu não posso ter uma vaidade, um ego e falar, eu estou fazendo. Eu sou nutricionista e tô aqui falando de Deus. Eu preciso falar, Senhor, manda mais. Nutricionista, médico, dentista, advogado, professora, pessoas que trabalham em serviços de limpeza, caixas de supermercado, envia mais pessoas comuns para trabalhar para o seu reino, porque nós estamos sendo enviados como cordeiro para o meio de lobos. Imagina o que é um cordeiro no meio de lobos. E nós, como trabalhadores, como a Bíblia está dizendo, estamos em menor quantidade. Então você imagina um cordeirinho no meio de 50 lobos. Mas a Bíblia está recheada de histórias de conquista, de vitória, de pessoas que estão em menor número, pessoas menos capacitadas, pessoas mais frágeis, menores. Tem a história de Davi, tem histórias de conquistas em guerras, onde o enviado do Senhor, um profeta ou alguém às vezes que nem era um lutador, não era uma pessoa habilitada para isso, não tinha esse currículo, esse histórico, e Deus fez com que essa pessoa se tornasse fisicamente um lutador, um guerreiro, porque ele estava ali representando o Senhor. E aqui veio agora isso que é o meu coração, Deus nos capacita a ser o que muitas vezes não é o que nós somos originalmente. Estou até emocionada aqui agora, porque é exatamente o que eu estou fazendo. Eu sou nutricionista, eu não sou pastora, eu não tenho uma função, um cargo dentro da igreja, eu não faço parte de um ministério, eu não desejo ter uma função formal dentro da igreja. Pode ser que Deus em algum momento da minha vida me oriente a isso, mas hoje eu não tenho esse desejo, justamente porque eu quero ser uma pessoa comum. Eu sou uma pessoa comum, como você, como qualquer outra. E da mesma forma que eu, como uma pessoa comum, estou fazendo isso aqui agora, você também pode fazer. O nosso local de trabalho, as pessoas que a gente tem acesso, é o nosso campo missionário. É o local onde Deus decidiu nos colocar para trazer pessoas para o seu reino. E esse é o meu recado para você hoje, que você use todo o conhecimento, toda a experiência que você tem com Deus para resgatar outras pessoas. A Bíblia diz que nós não devemos ser mornos, que seja frio ou quente, mas os mornos Deus vomitará. Ele não suporta a pessoa que está em cima do muro, que não se manifesta. E hoje eu acordei perguntando isso para Deus, Senhor, que diferença faz na minha vida eu conhecer a sua palavra, me relacionar com o Senhor do jeito que eu me relaciono? As pessoas da minha casa conseguem discernir isso, quem eu era antes de te conhecer, quem eu sou hoje, as pessoas que me veem na rua. O porteiro do prédio talvez seja uma das primeiras pessoas a me ver quando eu saio de casa, depois das pessoas da minha casa, obviamente. O caixa do supermercado, o mendigo que tá na rua pedindo ajuda. Qual é a diferença que eu faço na vida das pessoas por te conhecer? Eu tô sendo sal e luz aqui na terra, onde eu passo. Então a Bíblia é muito clara. Estamos sendo enviados como cordeiro para o meio de lobos. Mas quem nos envia? Estamos indo como cordeiros através do poder de quem? Representando quem? Precisamos, de forma figurativa aqui, ser um animal mais forte para o meio de lobos. Aqui está dizendo, vocês estão em menor quantidade, os trabalhadores são poucos, mas em contrapartida, você é um leão no meio dos cachorrinhos. Você é um só, um leão, e tem 50 cachorrinhos, mas você vai dar conta de todos? Não. Não bastou ele dizer que estamos em menor quantidade, mas ele também disse que somos enviados como cordeiro no meio de lobos. E quem representamos, quem nos envia, é o suficiente. Isso nos ensina muito sobre o nosso dia, sobre os nossos desafios, sobre as demandas que nós temos no dia a dia. Nós temos diversos lobos ao longo do dia, temos conta para pagar, temos desafios no trabalho com o chefe ou com os subordinados, com o filho, com o marido, com o vizinho de cima, de baixo, do lado, com a pandemia, com o presidente, com isso, com aquilo. Não com a pandemia agora, né? Mas quando
vivemos esse período. Enfim, são várias demandas que muitas vezes nos pegam de surpresa, voltando no exemplo da pandemia, coisas que nós não temos nenhum controle, mas nós não precisamos ter controle. Nós só precisamos saber quem nos envia. E o nosso Deus é um Deus supremo, soberano. Jesus é o nome sobre todo nome, tem todo o poder, tem todo o governo e ele nos transfere esse poder. Nós precisamos ser cordeiros empoderados em Deus no meio de lobos. Tá tudo bem estarmos no meio de lobos. A gente não tem que ficar repetindo, é uma expressão que eu ouço muito. Ser humano é mau, ser humano é difícil. As pessoas estão tão difíceis que eu prefiro me relacionar com os cachorros. É isso que a Bíblia diz? Você é um cordeiro, mas como tem muitos lobos, fica guardadinho dentro de casa, não vai não, porque é perigoso pra você. Os lobos são maus. Você é só um cordeirinho. Fica quietinho aqui do meu lado. É isso que a Bíblia diz? Não. A Bíblia diz que Deus nos envia como cordeiros em menor quantidade para o meio de lobos. E a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Se ele faz dessa forma, é porque o resultado disso vai ser favorável para o reino dele e para nós. Porque a gente busca em primeiro lugar o reino de Deus e todas as demais coisas são acrescentadas. Então a gente vai em nome dele para servir a ele, para, como a palavra que eu quero usar, como representante do reino dele. Eu fico imaginando, todos nós, né, somos esses cordeiros com uniforme, sabe? Um militar, ele tem uma farda. Então, quando a gente chega num lugar, as pessoas sabem que você é militar, você tem uma patente. No hospital que eu trabalho, eu sou tenente-coronel, no hospital que eu trabalhei essa semana, por exemplo, tem uns policiais que estão fazendo a guarda de uma pessoa que está lá internada, mas está sob custódia. E esses policiais têm uma patente menor do que a minha, então quando eu passo por eles prestam continência para mim. Então, as pessoas sabem o que a gente representa. Ele não é da mesma corporação que a minha, eu sou do Corpo de Bombeiros, ele é da Polícia Militar. Sou do Corpo de Bombeiros Militar, ele é da Polícia Militar. Somos militares em corporações diferentes, mas ele sabe o que eu represento, eu sei o que ele representa e temos comportamentos coerentes, compatíveis com o que nós representamos. Então, não é diferente no reino de Deus, na ordem que ele dá. Então, não tem nada de errado estarmos no meio de lobos, já está na Bíblia. O mundo não está de cabeça para baixo, está escrito na Bíblia. Somos cordeiros no meio de lobos e estamos em menor quantidade. E está tudo bem ser assim, porque nós representamos o nosso Deus que é supremo, tem todo o poder sobre qualquer coisa, sobre o céu, sobre o inferno, sobre a terra, sobre os pássaros, sobre a onda do mar, sobre o vento, sobre a chuva, tudo, absolutamente tudo. Deus tem um controle sobre o mundo natural, sobre o mundo espiritual e nós precisamos tomar posse disso. Quem é que nos enviou? De quem somos filhos? Se somos filhos, somos herdeiros. Se somos herdeiros, temos direitos como herdeiros. Precisamos honrar a nossa filiação. Imagina que Deus é o dono de uma empresa muito bem sucedida e você é o filho dele trabalhando nessa empresa. Você trabalha lá. Tem outros cordeiros, pessoas boas, pessoas que servem ao seu pai, que é o dono da empresa, e tem pessoas que não são boas, que vão falar mal, que vão negligenciar coisas importantes, que vão intencionalmente querer fazer mal à empresa. E você como filho, como herdeiro, qual é o seu papel lá? Eu posso fazer o que eu quiser, eu posso chegar atrasado, eu posso não trabalhar direito, afinal de contas meu pai é o dono. A gente vai fazer exatamente o contrário. Justamente pelo meu pai ser o dono, eu preciso honrar isso tudo, eu preciso primar pelo bom funcionamento disso tudo aqui, para que as pessoas sejam felizes, para que as pessoas recebam um dia, para que o trabalho seja bem feito, para que os nossos clientes recebam o melhor, para que o nome do meu pai seja exaltado, que é o dono da empresa. Eu preciso ser o primeiro a dar o exemplo, me vestir de forma coerente, me apresentar de forma coerente, chegar e sair do trabalho na hora que eu preciso fazer isso para dar exemplo para outras pessoas. E se alguém na empresa quiser me derrubar? A pessoa vai ficar tentando me derrubar porque o meu pai é o dono da empresa. Então, ao mesmo tempo que a gente faz tudo da melhor forma, porque a gente representa o dono, a gente também está protegido pelo dono. Essa é a minha palavra para você hoje. Não se esqueça, não se incomode, não tenha medo de ser um cordeiro no meio de lobos. Deus quer que seja assim e ele tem o controle de todas as coisas. Um beijo.